Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz. Aqui você já sabe, o nosso papo é sobre estratégia, gestão, marketing e inovação, sempre para você acompanhar as principais tendências, entender o que está acontecendo e poder aplicar isso no seu dia a dia profissional. Se você trabalha com marketing, ou se é líder de algum setor, ou se está almejando, né, ocupar uma posição de liderança, ou ainda se você está empreendendo, está desenvolvendo seus projetos, enfim, não importa. Ou se você gosta de estudar sobre esses temas, aqui a gente discute sempre o que está acontecendo por aí, as tendências, as abordagens, as principais estratégias, o que as principais marcas estão fazendo e o que a gente pode pegar disso, aprender com isso e implementar no nosso dia a dia para a gente ter resultados cada vez melhores. Eu sou o professor Bruno Garcia, sou professor nas áreas de marketing e negócios. Hoje vamos falar sobre, mais uma vez, né, temática digital, porque vamos falar sobre o tal do rage bait, essa estratégia que nem é nova, mas que nas últimas semanas ganhou mais uma vez os holofotes. Para falar sobre esse tema com a gente, eu trouxe o nosso amigo de todas as horas, o nosso mestre em marketing digital, senhor doutor José Telmo. Seja muito bem-vindo, Telmito. Salve, Bruno, salve, pessoal. Muito obrigado por mais um convite para a gente falar sobre o que está acontecendo na web, o que tem que não é tanta novidade assim, né? Como a gente vai trazer na nossa conversa, mas que está na boca do povo e por que surgiu esse assunto, tipo, por que ele ficou no foco agora do assunto? Sim. Eu quero até aproveitar, ô Telmo, já que a gente vai falar sobre rage bait, já que o tema é esse, e acho que é importante também que a gente, o nosso canal aqui se posicione, porque a gente viu aí nas últimas 2 a 3 semanas uma enxurrada de casos, ô Telmo, de violência contra as mulheres, né? Uma coisa pavorosa. Acho que isso tem muito a ver com o tema, né, de hoje, porque a gente sabe que, como eles chamam aí, essa, entre aspas, machosfera, os red pills da vida, eles usam muito dessa fórmula justamente para engajar o público mais novo, o público adolescente, a angariar, conquistar seguidores ali para sua causa maluca. Então, eu acho que é importante também a gente, né, eu até esses dias postei um negócio no meu Instagram, falando assim, é importante que os homens não se calem, porque se a gente não fala nada também, fica parecendo que está todo mundo de acordo com essa selvageria que está acontecendo. Ou no mínimo conivente. Exatamente. Então aproveito aqui, já que a temática é essa, para prestar essa solidariedade a todas as mulheres, né? A gente às vezes sente vergonha, né, de ser homem por ver, né? Tem uma notícia atrás da outra, se a gente entrou numa sequência de uma brutalidade atrás da outra. E aí eu acho que, né, pegando o gancho do rage bait, é o que essa galera usa, né, para conquistar seguidores, para engajar ali, para chamar a atenção, e cria esse efeito, né, essa bola de neve, entre aspas, aí, de ódio, de rancor, de sentimentos negativos que acabam culminando nesses casos de violência extrema. Então eu acho que isso é lamentável. Eu acho, Telmo, particularmente, que eu acho que na nossa história recente do mundo civilizado, vamos dizer assim, nunca teve uma geração de homens tão medíocre caminhando sobre esse planeta. Até para pesquisar, Telmo, para essa nossa pauta de hoje, eu comecei, né, infelizmente tive que fazer isso, a consumir, a olhar alguns conteúdos dessa natureza. E aparece cada coisa, Telmo, pavorosa. Assim, cuidado com o algoritmo aí, cuidado com o seu... eu já... Exatamente, eu já vou ter que ficar umas semanas aí olhando outras coisas totalmente diferentes para isso desaparecer da minha timeline, do meu feed. Mas umas coisas pavorosas, desculpa, se você consome esse conteúdo da machosfera, dos red pills, perdoa, mas você é um grande idiota. Esses caras são o lixo do lixo. A humanidade já não é grande coisa. Eles conseguem pegar a humanidade, espremer, Telmo, fazer aquele chorume, sabe? Aquele suquinho de podridão. É o que essa galera é. Imagina que eu vi, parece um gordinho para mim nessa timeline, né? Essas dicas, né? Não, porque o homem não pode ser isso, não
pode ser aquilo, você tem que pegar firme, você tem que... Aí um desses imbecis, dizia assim, não, começava o vídeo ele assim, você tá tratando a mulher errado, você tem que tratar a mulher igual mendigo. E aí tem uma pessoa deitada assim no banco de uma praça, ele senta assim, empurra a pessoa para trás. Quer dizer, era para ser um negócio meio cômico ali, mas olha isso, Thelmo, quer dizer que, imagina que dica ótima, você tá querendo conquistar alguém, né, daquela moça que você admira, que você, poxa, quer conquistar aquela pessoa, então não chama ela para sair, não agrada, não leva ela para jantar, não compra um presente, não, pega uma nota de R$5, de R$10, nem sei se ainda existe essa nota, amassa assim, joga na cara dela, vai aqui, ó, vai na padaria comprar alguma coisa pra você comer, que você tá precisando. Então, Thelmo, é um negócio, assim, é um universo, como diz um rabbit hole ali, né, como eles chamam, né? É um buraco sem fim, um buraco de coelho, toca de coelho, um buraco sem fim. Toca de coelho. E é um negócio, assim, que você entra num submundo de uma sujeirada, de uma palhaçada. Aí teve como esse infeliz aí do tal do Calvo, da Campari, que agora foi, né, bateu na esposa, a polícia foi lá, pegou ele. Quer dizer, é o chorume de fato, é o suco do suco da podridão humana. E assim, tem, de repente, eventualmente tem os iludidos, né, muitos jovens que não entendem nada da vida e entram ali e abraçam esse discurso. Desculpa, se você quer ser homem de verdade, meu amigo, se você quer ser homem de verdade, aprenda a respeitar os outros e aprenda a respeitar as mulheres. E aí você vai começar a ser homem de verdade. Então, esquece esses caras. E tem, né, Thelmo, como a gente sabe muito bem, os picaretas, os caras que não estão fazendo aquilo ali porque acreditam, mas entendem que aquela fórmula funciona para o algoritmo, justamente por conta desse rage bait. Então é isso. Nossa solidariedade, só para fechar, Thelmo. Só para fechar aqui, a nossa solidariedade a todas as mulheres e dizer que nem todos os homens compactuam com esse tipo de baixaria, com esse tipo de palhaçada. Então, é isso, Thelmito. Totalmente. Não, tá falado e tá apoiado e assinado. Agora, rage bait, além do ódio, né, também são conteúdos, vamos dizer assim, indo para uma esfera mais, vamos dizer, entre aspas, suave, são aqueles conteúdos que vão te provocar uma certa indignação. Ou seja, você já deve ter visto aí o teu influenciador, eu espero que não seja nem seu influenciador, mas influenciadores por aí, fazendo certos comentários. E aí os comentários, eles provocam raiva, indignação, não nessa linha do que o Bruno comentou, mas, por exemplo, teve um influenciador aí, não vamos citar arrobas, que ele, como é que foi? Ele falava não vou lembrar agora exatamente, vou parafrasear, que ele falava assim, tudo só questão de trabalho, quem consegue alcança. Então, quem quer alcança. Isso já gera por si só uma certa indignação. Como que eu trabalho de 9 às 6 todo dia, de sol a sol, tenho filho para criar, conta para pagar? Então, assim, são posts que usam o rage bait, a ideia do rage bait que veio lá do inglês, né, de seria uma isca para te provocar. Então, essas iscas para provocarem, eles são uma estratégia de comunicação, não é coisa nova, já desde a publicidade muito antes da impressa, na época da publicidade impressa e outras, são uma estratégia, na verdade está mais para copywriting, né, para uma escrita persuasiva, do que necessariamente ser uma questão tecnológica, ser uma coisa dos dias de hoje. É que como a gente está com a internet, essas coisas estão muito mais aparentes, estão muito mais no dia a dia, algoritmo alimentando. Mas, muito tempo atrás, você estava comprando a sua revistinha, ou seu pai, se você não compra a revista ou o jornal, né? Hoje em dia a gente tem que falar assim, né, Bruno? Na época do seu pai, na época do seu avô, quando você vai comprar a sua revista na banca de jornal, que hoje em dia você entra na banca de jornal, tem banca que não tem nem revista, só tem balinha, refrigerante e... Cartão telefônico. Cartão telefônico. E raspadinha para aposta. Raspadinha. Você abria a revista e tinha uma matéria, um assunto, uma publicidade que te provocava. Fazia uma provocação, né? E essa provocação era com o intuito de quê? De provocar uma resposta, que a gente no marketing a gente chama de CTA, né? Um call to action, uma chamada para ação. Essa chamada para ação era, às vezes, um título gigantesco que provoca, e aí, de repente, embaixo tem uma explicação. Mais apelativo. E embaixo vem o porquê. Por exemplo, teve umas publicidades que associavam
Quem joga lixo na rua é um porco. Quem joga lixo na rua... Perda na garganta hoje não está ajudando. Quem joga lixo na rua é um porco. E aí vem... Né? Isso não deixa de ser mais suave, mais brando, lógico, mas não deixa de ser uma que tente causar uma certa indignação às pessoas que não vêm, que não tomam cuidado com jogar lixo na rua. Então, uma prefeitura poderia utilizar o rage bait para comparar quem suja a rua com o animal. Ou então, quem pratica certas situações e está sendo idiota, você está queimando dinheiro, né? Então, você cria situações. O rage bait, então, ele vai desse escopo. Desde o informativo, educacional, até o mínimo, até o, vamos dizer assim, o politicamente incorreto, o grave, o que provoca até, através de fake news, provoca situações negativas, que aí vai gerar o que no fundo? É o engajamento. Então são técnicas de escrita voltada a um objetivo. A atenção, o engajamento, a participação, positivo ou negativamente. Então, uma vez em sala de aula, Bruno, uma aluna me perguntou sobre postagem de ódio, que tem muito a ver com também o rage bait. Postagem de ódio converte, aí eu disse, olha, ela chama atenção pela indignação. Pela indignação. Até aproveito aqui para fazer uma meia-culpa para quem for assistir. Eu fiz uma imagenzinha em inteligência artificial de um carimbo falando que o trabalho tem ou não tem uso de IA. E deixei lá. Então você vê que isso provocou um mini rage bait. Porque tanto teve pessoas que adoraram, como teve pessoas que isso é um absurdo. Usar uma imagem de IA para criticar a IA. E por aí vai. Então, assim, o rage bait, às vezes, ele pode acontecer sem ter até certa intenção, mas é uma provocaçãozinha que está ali e que dependendo da pessoa e não totalmente do emissor, mas dependendo do receptor, da tradução da imagem, da decodificação da imagem, gente, básico da comunicação, ele vai provocar essa reação. Sim, sim. Eu acho, Telmo, que a mídia sempre usou desses recursos, né? É só a gente lembrar daquelas cenas clássicas de filme, né? Do garotinho lá no início do século passado, vendendo jornal na rua. Ele extra, né? As manchetes apelativas para chamar a atenção. Então a gente sabe que tudo que gera ali um envolvimento emocional, seja positivo ou negativo, chama mais atenção, desperta mais a atenção das pessoas. Então, a mídia, de maneira geral, ou quem quisesse, em qualquer época, chamar a atenção do público, sabia que esse era um recurso bastante eficaz, né, para você conquistar ali a atenção das pessoas. Eu acho, Telmo, que a diferença é que a mídia tradicional, em algum momento, ela foi regulada, né? Então, hoje, um jornal, uma revista, uma emissora de TV, ou qualquer veículo oficial, ele tem ali uma equipe jurídica que vai dizendo assim, olha aqui vocês estão passando o ponto, isso aqui não vai dar certo. Eu estava vendo uma postagem esses dias, inclusive, de uma capa da revista Veja. A Veja sempre fez muito isso, né? Apelava muito, né? Era extremamente apelativa e às vezes até grotesca nas capas que produzia, e eles mostrando uma capa que fizeram com o Cazuza, na época que ele já estava diagnosticado com AIDS, já tinha iniciado tratamento, já tinha assumido publicamente a doença, e fizeram uma capa pavorosa, que pelo que eu vi ali do post, a pessoa que fez a reportagem, a jornalista que fez a reportagem, até pediu demissão porque não aceitou a maneira como o editor ali conduziu a coisa toda. Então, isso sempre foi um recurso, só que, né, quando você tem um cenário regulado, alguém ali pode ser responsabilizado por isso. Então você tem uma equipe jurídica, a famosa equipe do isso aqui vai dar M, né, que vai lá levantar a mão, olha, tem certeza que vocês querem fazer isso? Porque isso pode não terminar muito bem. E aí a empresa decide se quer assumir o risco, se quer comprar a briga, se quer ir para a justiça, brigar, enfim. Né? Mas, ou seja, você já tem um filtro ali interno, né, que diz
Nem sempre esse filtro funciona, é verdade. Então, eu mesmo citei aqui alguns exemplos de excessos que foram cometidos e que a mídia ainda comete esses excessos, mas numa escala muito menor. Né? Quando você vai para a internet, que hoje a gente, apesar dos esforços aí de regular de alguma maneira, mas ainda é uma terra de ninguém, você não tem nenhum limite. Então a galera faz o que for necessário, né, Thelmo? Faz o que quiser, apela em todos os níveis para atingir a audiência. E aí é quando esse rage bait, né, vira o discurso de ódio, vira o discurso ali de incentivo a toda forma de violência, porque a galera de fato não vai ter qualquer limite moral, de postura, de preocupação, de sensibilidade, de empatia. A galera não quer saber, eles fazem literalmente qualquer coisa para ter audiência, para ampliar a sua audiência. E aí é esse ponto aí tão baixo onde a gente chegou. Fala, Thelmito. Você me lembrou de uma charge que eu lembro de alguns anos atrás. Crianças, Twitter já foi um passarinho, tá? Para quem não sabe, o x.com, quem for ver esse vídeo no futuro, vai ter um dia que as pessoas não vão lembrar. Twitter era um passarinho. E eu me lembro de uma charge que eram 2 pessoas discutindo, né? E aí tinham pássaros pretos e pássaros azuis atrás dessas pessoas. E uma vez que eles discutiam, isso misturava os passarinhos do Twitter, pretos e azuis. E quando cada um ia para o seu canto ou ia embora, então aquela pessoa estava indo com pássaros misturados e o outro indo com pássaros misturados. Moral da história, o rage bait, as discussões do Twitter sempre foi uma rede social muito do cri-cri, da reclamação, de tudo, né? Muito associada. Então isso já dizia na chat naquela época, que muita gente podia estar gerando a discussão, às vezes até uma discussão legítima com as pessoas, ou às vezes não, às vezes uma discussão do tipo combinado, né, Bruno, dia tal, hora tal, vamos bater boca no Twitter. E aí o bater boca, não, eu sou a favor de Kotler, não, eu detesto o Kotler. Pronto, isso já é um rage bait para muita gente. Dizer que você gosta ou detesta Kotler, ou que Kotler é tudo, Kotler não é nada, isso já gera um rage bait, dependendo do público. E vamos discutir. No final é tudo só para chamar a atenção. Então, assim, tem muito dessa técnica acontecendo hoje em dia. Tá, vamos dizer assim, exageradamente, não que vamos ter que baixar uma regra de moderação para identificar rage bait, o sistema vai ter que botar a hashtag rage bait. Não, gente. Na verdade, nós temos que desenvolver o nosso senso crítico. A gente tem que desenvolver o nosso filtro. Nós temos, ao invés de esperar que a plataforma, que o influenciador, que o criador de conteúdo vai lá e bote um selinho de aviso e você fique tranquilo, você tem que desenvolver o teu senso crítico e pensar assim, peraí, isso aí é uma isca? Será que eles estão me fisgando? Qual é a intenção disso daí? Por que está... Tem algo por trás? Não vai virar também um paranoico desconfiando de tudo e de todos. Mas, ao mesmo tempo, levante um pouco, já que a gente está em época de internet, inteligência artificial, uma mediatização absurda. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco, antes da nossa reunião, de uma moça falando sobre o excesso de anúncios, o excesso de anúncios diários. Então, você vê anúncio no YouTube, fora os que são espaço publicitário, mas é amigo anunciando, fulano anunciando, Beltrano anunciando, todo mundo fazendo seus anúncios. Nós nos tornamos uma sociedade muito mediatizada, com a necessidade de busca constante por atenção. Então, nessa busca constante de atenção que nós vivemos em sociedade, a gente tenta criar subterfúgios e artifícios cada vez mais loucos, ou cruzar certas linhas que não deveriam ser cruzadas, para tentar ganhar aquele like. Fazer de tudo por um like. Nem tudo vale a pena, gente. Nem tudo vale a pena por um like. É isso. Eu concordo muito, Thelmo, quando você fala dessa educação midiática, né? Eu, por exemplo, converso muito com o Arthur aqui, quando capa de vídeo de YouTube é exemplo de como eles usam essas iscas, né? E sempre assim, os teóricos do óbvio ali, olha, você tá fazendo isso errado, olha, isso aqui, o segredo por trás de tal coisa que ninguém te contou, quer dizer, tudo mentira. Eu sempre falo para ele, olha... coisas e a última você vai ficar impressionado.
você vai surpreender. Né? E se surpreende que não é nada. Exatamente, porque se surpreende porque você foi enganado mais uma vez, né? Então, eu sempre tento despertar nele esse senso crítico, né, de entender esse tipo de abordagem e entender pelo que é uma abordagem lixo. Né? Infelizmente, esse é o tipo de abordagem da mais grosseira que tem, da mais baixa ali, da mais rasteira que tem, porque na verdade você pode trabalhar conteúdo de forma elegante. Quando você quer consumir um conteúdo de qualidade, você automaticamente busca coisas mais elegantes, você não vai morder justamente essas iscas do seu conteúdo, como a gente falou outro dia, né, Thelmo? O ultraprocessado do conteúdo. Ultraprocessado. Né? Cheetos a salsicha do conteúdo, para não ficar... vai gerar rage bait quem gosta de Cheetos. O meu filho adora, mas só o cheiro daquilo já me deixa enojado. Né? Embora eu adoro um outro ultraprocessado também, que é Doritos, né? Esse aí eu sou fã, então tudo bem, todo mundo tem seu ponto fraco ali, né, Thelmo? Em alguma coisa a gente acaba sendo pego, né, de alguma maneira. Sim. Mas são questões de sociais, da gente entender assim, cara, as pessoas são diferentes. Vai ter gente que é apaixonado por Doritos, vai ter gente que vai detestar Doritos. Mas o fato de dizer que Doritos não presta ou que Doritos é ruim, não você está tentando ferir intencionalmente o caráter da outra pessoa. Então, se eu chego e falo, eu já comi Doritos, porque eu agora estou na fase de não comer, mas se estiver ali dando sopa, eu vou comer. Mas eu chegar e dizer, Bruno, Doritos, isso aí é absurdo, e não sei o que, Doritos não presta. Eu não estou querendo ferir o ego ou quem é o Bruno. Agora, se eu digo, quem come Doritos aí eu já estou começando a realmente provocar. É só essa questão, gente, da gente perceber também limites, tá? E olha, limites existem no Código Penal, no Código Civil, para a gente ficar de olho. Aí, Thelmo, só complementando, inclusive, falando sobre essa questão de ultraprocessados, parece que o estado lá da Califórnia, os legisladores estão apertando o cerco contra essa indústria, contra a indústria de, entre aspas, alimentos, né? Então, isso é algo também que eu pretendo comentar aí num próximo vídeo, mas, pelo amor de Deus, Doritos, aqui, ó, coraçãozinho. Patrocínio. Coraçãozinho. Coraçãozinho pro Doritos. Mas, o Thelmo, eu acho que uma coisa que é importante também, e aí tá essa discussão, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, assim, as plataformas precisam ser responsabilizadas de alguma forma, porque você permite o conteúdo lixo ali e não só permite, como a maneira como o algoritmo está construído impulsiona justamente esse conteúdo que é mais apelativo. Então, além da educação midiática, no meu entender, tá? Enquanto você não tiver uma regulação ali dizendo que esses caras... Porque aí os advogados deles vão começar a se preocupar, fazer, olha só, isso aqui não pode, isso aqui não dá. Que foi o que aconteceu com a mídia tradicional. No início também não tinha nada, era terra de ninguém, então a galera fazia o que queria. E agora, se você tem uma mídia um pouco mais civilizada, que também comete seus excessos em vários momentos, está longe de ser perfeita, mas com certeza os excessos em menor volume do que a gente vê na internet, tem uma linha de corte ali muito clara do que o cara consegue fazer na mídia tradicional e do que ele faz na internet. Não por acaso os camaradas muitas vezes têm sua participação na mídia tradicional, mas vão para a internet para vomitar tudo que eles gostariam de ter vomitado lá, mas lá sabe que não pode. Né? Então, a gente precisa ter, de fato, uma regulação forte. Do contrário, aí a gente tem, no último programa que você participou aqui, a gente falou do conteúdo lixo, conteúdo gerado por IA e né, do Slopnomics, quer dizer, uma economia com base em publicidade que está funcionando no engajamento que o conteúdo lixo gera. Isso está tudo conectado, né? O rage bait também acaba sendo um motor ali para essa publicidade digital, e uma publicidade digital que em muitos casos é ineficiente, não é efetiva naquilo que promete ali entregar, mas que o rage bait serve justamente a isso. Eu estou lembrando, Thelmo, das primeiras vezes que esse assunto veio à tona, isso já tem anos, foi antes da pandemia, mas lembra quando o YouTube passou a limitar alguns canais, porque tinha um camarada lá norte-americano que tinha um discurso meio nazistinha, né, como a gente vê vários aqui, inclusive no Brasil, vários
vários escrotos que tem esse discurso também, né? Mas que aí estavam várias marcas ali aparecendo, os anúncios, como eles são mídia programática, né? Então eles iam aparecendo ali no canal que dava um certo índice de audiência. Uhum. E aí várias marcas começaram a questionar, pô, a minha marca tá aparecendo aqui junto com o conteúdo desse jeito. Só que a gente está numa fase também perigosa, porque a gente passou de um momento, sei lá em 2016, 2017, onde as pessoas tinham vergonha que isso acontecesse, para o momento hoje, 2025, quase 2026, em que os CEOs, os principais executivos, Thelmo, parecem não ter mais a mínima vergonha e o mínimo pudor. Eu estou falando isso porque eu vi uma entrevista no Hard Fork com o presidente do Roblox. Esqueci o nome dele, tem um nome complicado, né? Mas Roblox, acho que todo mundo sabe, que é uma plataforma aí para crianças jogarem. São joguinhos online, num mundozinho lúdico ali e tudo mais. Só que você tem vários casos, nos Estados Unidos principalmente, de pedofilia, de pessoas que, sabendo que ali é um espaço de criança, as pessoas entram, adultos malucos, doentes, psicopatas, entram entendendo que ali é o cenário perfeito para eles se passarem por crianças ali e tentarem alguma coisa. E aí, em vários estados lá tá rolando processo, aí o cara deu uma entrevista e os dois jornalistas, dois apresentadores do Hard Fork, eles ficam ali perguntando pro cara, pressionando o camarada sobre aquele assunto. E ele, muito tranquilo, assim, mas, poxa, eu pensei que eu vim aqui falar sobre temas divertidos, né? Então ele levou numa boa, mas o pessoal ficou indignado, depois que a entrevista foi publicada, de como ele, ao invés de se mostrar preocupado com aquilo, ou minimamente incomodado com o fato da sua empresa, que é uma plataforma para crianças, aí acho que é uma das principais plataformas de jogos hoje do mundo, tem um número, eu não lembro o número aqui de cabeça, mas tem um número absurdo de usuários pelo mundo, e como o cara, diante disso, ele não se mostrava nem um pouco constrangido, né, ou envergonhado da empresa estar passando por isso. Ele diz, pois é, nós temos esse problema aí, mas a gente está lidando. Que tal se a gente mudar de assunto agora e falar das coisas que realmente importam, das coisas divertidas a respeito do Roblox? Então isso gerou uma certa indignação, né? Até o Casey Newton, que é um dos apresentadores, ele publicou depois na newsletter dele, falando assim, pô, a gente está numa era que os CEOs não têm mais vergonha dos problemas que suas empresas geram. E isso, né, é top-down, né, Thelmo? Se os caras lá de cima não têm mais o menor pudor e a menor vergonha de mentir, de usar de rage bait, de usar de todo recurso sórdido para gerar engajamento, para fazer mais dinheiro, a galera aqui na base, obviamente, também não vai ter, né? Eles vão usar dos mesmos recursos. Então isso é um pouco assustador, hein, Thelmo? E aula básica de relações públicas. E aula básica de relações públicas. Porque eu me lembro lá atrás, a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas ainda dentro, em que eu me lembro de um dos cases que era um diretor de uma empresa que criticou o time, né, zoou o time adversário, só que o time adversário do futebol, né, eu lembro disso. Ele xingou o time adversário, só que o time adversário era patrocinado pela empresa dele. Então, assim, isso gerou um clima muito ruim, tanto que o diretor foi afastado dessa empresa. E muitas empresas acabam, talvez, esquecendo, ou por causa da situação aí da referente ao da bicicleta, né, também aqui que a gente tinha no Brasil, que fazia comentários. As empresas que estão patrocinando, gente, elas têm certas normas e diretrizes que são a missão, visão, valores e outras coisas. Então, certas coisas que a empresa patrocina pode entrar em conflito com o que é apregoado pelas normas da própria empresa. Então, isso é passível de questões jurídicas. Então, quando uma empresa ela decide, opa, não vou patrocinar, não é só porque foi o dinheiro, está patrocinando, não, porque também existem questões éticas, tem questões éticas envolvidas ali, não só a questão financeira, não, só pararam de patrocinar porque, não, gente, é porque tem questão ética ali envolvendo também junto. Então, é bom ver também que a massa pública, as pessoas, demonstram que existe o potencial de provocar mudanças positivas para que certas mensagens não sejam só pelo engajamento, elas não continuem sendo patrocinadas
e por tabela, espalhando mais ódio, ou desinformação, ou fake news, que a gente tem tanto ver por aí. Eu tava lembrando aqui, se eu não me engano, esse caso do time de futebol foi um diretor da Local Web, o Thelmo. Isso. Eu posso estar enganado, mas aí o pessoal resgata aí nas notícias, é coisa bem antiga. Muito, né? Muito. O Twitter é bem antigo. Dos tempos futebol. O que acontece? É que as pessoas esquecem. Não era tão forte no passado, mas hoje em dia está muito claro, mas as pessoas ainda se esquecem. Quando você é uma pessoa pública, porque todos nós nos tornamos públicos através das mídias sociais, como agora. Se existe um profissional que faz certas afirmações e as pessoas vão pesquisar, nossa, esse cara é professor do lugar tal, esse cara aí é diretor de não sei de onde, esse cara aí, essa pessoa é a secretária de não sei aonde. Então, somos figuras públicas e a gente às vezes fica muito difícil dissociar a visão particular, pessoal, da visão pública, uma vez que você vai para a internet. É como se você fosse em praça pública e apregoar besteiras. Como agora há pouco tempo teve uma cidadã no Sul que também, por causa de futebol, né, dos ânimos de futebol, ela soltou ofensas, injúrias racistas, e isso acabou resultando até na empresa se posicionar publicamente, demitir e ainda se posicionar publicamente dizendo não compactuamos, porque viu que isso estava resvalando na imagem da empresa, estava resvalando nos valores da empresa. Então a empresa foi lá e teve que demitir a outra diretora em outro caso de futebol, só que no caso ela foi filmada cometendo esses atos. É realmente lamentável, né? Que a gente ainda tenha pessoas com esse tipo de postura. Ô, Thelmo, antes da gente finalizar, só para contextualizar, né, o termo rage bait, por que ele ganhou destaque nas últimas 2 semanas? Porque foi eleito aí a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford. No ano passado, a galera não sei se vai lembrar, mas o termo do ano foi o brain rot, que é o apodrecimento cerebral, que é algo que a gente falou bastante aqui no canal também, Thelmo, né? Na verdade, está tudo conectado, né? O rage bait com o conteúdo gerado por IA, a Slopnomics e o brain rot, está tudo muito bem conectado aí, e a gente está vendo o estrago que isso é capaz de causar quando você estimula um grande contingente de pessoas, estimula as massas com mensagens sempre caminhando ali para o extremo, mensagens extremistas, né? E o quanto isso é ruim em todos os sentidos. Meu amigo José Thelmo, né? Esse é um canal, o nosso canal é um canal que não tem rage baits. Que isso? Não tem rage baits, que a gente aqui não apela, a gente traz conteúdo de qualidade. Thelmo, a gente apela para o conhecimento. A gente apela para o conhecimento e esclarecimento. É isso. Quem quer aprender de verdade, quem quer entender de fato o que está acontecendo e como a coisa está acontecendo, vem acompanhar aqui com a gente. Meu amigo Zé Thelmo, considerações finais e já te agradecendo aí por mais essa participação aqui no canal. E já agradecendo também, obrigado pela oportunidade. Gente, eu acho que é um exercício constante, tá? Então, assim como eu gosto de falar para os meus alunos, tipo, aprender é um ato de respirar, é igual respirar, você tem que estar fazendo a toda hora. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que construir os nossos filtros, entender os valores, reaprender, quer dizer, abrir mão de certas aprendizagens que a gente vê que isso não condiz mais com hoje em dia, ou essas atitudes, e ao mesmo tempo entender que quando a gente vê alguma obra antiga, a gente, é daquela época, isso é referente àquela época, não adianta a gente olhar com os olhos de hoje, até um conceito histórico. Então, resumidamente, temos que desenvolver cada vez mais os nossos filtros, isso vale para além de rage bait, né, na internet, vale para muitas outras coisas, mas no caso do tema de hoje, fique atento, fique alerta, ou como diz no site lá do Bruno, né, no Talk to Business, stay hungry, né, e fique eternamente com uma fome de você aprender e crescer. Beleza, pessoal? Obrigado, Bruno. Isso.
É isso, a frase de Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Mantenha-se faminto, mantenha-se foolish no sentido de ser bobo, assim, da inocência, né? Acho que nessa Inocente. frase ele assim, mantenha-se bobo, mantenha sempre curioso, né? Para aprender e faminto por conhecimento, né? Um recado importante, certamente, Telmo. Bom, eu agradeço ao meu querido José Telmo por mais essa participação aqui no canal e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no nosso canal no YouTube, sempre sem rage bait, sem títulos apelativos, né? Tentando trazer o conteúdo com a maior qualidade possível e fomentando, como o Telmo falou muito bem, né? Fomentando o conhecimento para você aprender, para você poder aplicar isso no seu dia a dia, para você crescer enquanto profissional e entender esses movimentos, como é que o mercado está funcionando. É isso, Thelmito. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Até lá. Tchau, tchau.